Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um espaço de entrevista. Hoje recebemos o escritor moçambicano Agnaldo Pata, ele que é autor de 4 livros, o primeiro lançado em 2017. Agnaldo que começa no teatro, mas decide a dado momento migrar para a escrita literária, porque acreditava que existiam questões que não podia trazer com tanto detalhe no teatro, mas que no papel era possível. Diga-nos, Agnaldo, que detalhes são esses que achava que no teatro não era possível trazer, que conseguiu na escrita literária? Olá, Cláudia. Olá a todos. De facto, como bem diz, começo a minha trajetória no teatro e depois de alguns anos, cerca de 5 anos depois do teatro, vou paulatinamente migrando para a escrita literária. Quando fazemos acho que cada arte é cada arte, e eu tive a sorte ou a possibilidade de experimentar essas duas artes e igualmente outras artes como o canto, a dança e outras brincadeiras de infância e juventude que também eu considero arte. Em cada arte nós temos a possibilidade de explorar uma certa dimensão da realidade e claramente depois acabamos não alcançando outras dimensões da realidade. Então, concretamente no teatro, há uma vantagem do teatro que eu gosto imenso, que é a possibilidade de verbalizar ou materializar alguns dos nossos pensamentos, algumas das nossas ideias. Materializamos as nossas ideias, nossos pensamentos em personagens, no desenho do cenário, do palco, a forma como os personagens movimentam, como eles vestem, os atores, como eles movimentam, o que eles falam. Então, é uma possibilidade que temos de materializar as nossas reflexões, os nossos pensamentos. Mas também temos uma limitação, que é de poder dar mais detalhes e provavelmente ir mais a fundo a algumas questões devido à limitação do tempo, devido à limitação física, do próprio espaço que o palco oferece, enfim, há toda ali umas questões que só mesmo escrevendo e podendo ir mais a fundo, só assim que podemos integralmente transmitir aquilo que estávamos a pensar ou aquilo que estamos a querer passar no momento. Não foi dessa forma que eu depois sinto a necessidade, depois de ter escrito uma peça teatral, depois de ter sido apresentado, ter sentido que haviam questões que parte do público não compreendeu, parte dos atores não compreenderam e que para mim estava para mim muito claro, senti a necessidade de explorar e tornar isso mais explícito, e não era possível fazê-lo no teatro. O espetáculo terminou. Então, uma vez o espetáculo terminado, ainda havendo questões, a literatura escrita acabou sendo a melhor resposta a esta necessidade de ir mais a fundo em alguns temas. Então foi desta forma que começo a passar, inclusive algumas das peças teatrais, a transformá-las em romance. Okay. Falou aqui, por exemplo, de outras artes que experimentou, a dança, o canto, não assim com tanta dedicação quanto agora se dedica à literatura. E falando concretamente sobre trazer coisas que não podemos trazer no teatro, pela questão do tempo principalmente, sente que foi esta a melhor escolha, que consegue hoje trazer todos esses detalhes e que o papel continua a ser o melhor lugar para se expressar? No meu mundo ideal eu fazia as duas coisas, continuava a fazer teatro e escrevia, mas devido também a outras questões não consigo continuar no teatro, mas para mim no mundo ideal continuava nas duas, porque o teatro, o cinema também tem esta vantagem, elas materializam o que a gente escreve no papel. Mas o papel também tem essa vantagem que leva-nos nós próprios, a imaginação, e a construirmos nós próprios o cenário e dá mais autonomia ao leitor. O leitor não é obrigado a fixar-se naquelas imagens que o teatro ou o cinema oferece. Por exemplo, quando eu li o Último Voo de Flamingo, a imagem que eu tinha do personagem principal é totalmente diferente daquela que me foi apresentada no cinema. Então, eu tinha autonomia de escolher como é que eu queria que os meus personagens estivessem, fossem fisicamente, embora o escritor dê alguns detalhes, mas a decisão final é minha, e já no cinema não, ou no teatro já não. Então há sempre esta dialética, esta contradição, mas sim, eu
neste momento estou satisfeito em expressar-me através da escrita, através do papel, não descartando a possibilidade de algum dia ainda voltar para o teatro e ou migrar para o cinema. Ok. E por falar aqui um pouco sobre temas que traz nas suas obras literárias, ao lermos nós vamos perceber que passa pelo amor, pela paixão, passa também pelo sentimento de vingança. Existirá algum motivo específico para que escolha temas tão controversos? Para mim, a grande questão é por que eu escrevo, se calhar. E eu já perguntei isso várias vezes. Eu escrevo, e eu visto hoje, eu tenho aproximadamente estas respostas. Eu escrevo para me expressar e partilhar a minha visão do mundo, mas também escrevo para deixar registrado alguns hábitos culturais e tradicionais que vão se perdendo ao longo do tempo. Não porque eu os acho bons ou maus, mas porque sinto que é um dever, meu dever como cidadão, deixar isso registrado para posterior reflexão, eventualmente. Então, quando estou a narrar algum desses eventos, algum desses fatos históricos, esses temas surgem naturalmente porque, parte ou não da história, as pessoas são pessoas, elas amam, elas odeiam, elas traem, elas são traídas, elas passam por momentos de sofrimento, momentos de paz, momentos de turbulência. Então, de forma natural, os personagens já acabam passando por todos esses sentimentos, acabam experimentando toda esta série de emoções e acabam vivenciando alguns temas que para a sua época histórica eram temas cotidianos, porque esses personagens são pessoas que estão a viver num determinado tempo e lugar e pelo seu caráter humano lhes é impossível não experimentar esses sentimentos e não passaram por esses temas. Então, essa é sempre a minha tentativa ao escrever, tornar isto o mais natural possível e menos ficcional possível. Claro que o limite é possível agora perceber que não, aqui estamos no campo da ficção, mas sempre que eu tento escrever é ser o mais fiel possível à realidade. Então, eu diria que esses temas surgem porque eles são reais, estão no nosso dia a dia e marcam a história quase que de cada um de nós. Tá certo, Agnaldo. Falando sobre esses temas, aqui vem a pergunta sobre como é que funciona o teu processo criativo, a tua escrita, se normalmente busca ler outros autores. Acredito que conhece e lê muitos outros autores. Temos em Moçambique visto a cada dia o surgimento, não só os consagrados, mas temos aqueles que vão surgindo a cada dia, que demonstram que há qualidade na literatura em Moçambique. O teu processo acontece de que maneiras? É um processo em que busca esses outros autores? É uma escrita um pouco mais solitária? Eu acho que a arte é como a ciência, né? Ninguém a produz sozinho. O meu processo tem vários momentos. Eu já não tenho uma linha assim definida, objetiva. Escrevo, gosto de escrever, mas infelizmente não me dedico exclusivamente à escrita. Infelizmente ou felizmente, também provavelmente não conseguiria me dedicar exclusivamente à escrita. Então não tenho um processo assim estruturado sobre como é que isto é, mas normalmente há 3 dimensões. Tenho a questão dos colegas, o que está a ser escrito, e não só na perspectiva de comparar, mas poder de me sentar e apreciar a forma como os outros artisticamente expressam-se. É um momento muito bom de paz, de tranquilidade. É como nos tempos em que eu sentava-me para assistir peças teatrais produzidas pelos meus colegas, ou sentava-me para ver os meus colegas a atuarem. É um momento de paz, de tranquilidade, em que estou a aproveitar uma obra artística e também um momento de aprendizagem e perceber como é que eu posso, a partir daquilo que eu estou a ver ou daquilo que eu estou a ler, posso também melhorar a minha escrita. Então, eu leio muito livros nacionais, leio muito livros internacionais, não tenho uma leitura organizada. Hoje estou a ler romances de ficção, amanhã estou a ler romances policiais, depois da manhã estou a ler romances mais filosóficos. A verdade é que aos poucos eu vou definindo uma preferência, mas faço questão de não me prender na minha preferência. E o passo seguinte é a realidade. A realidade é a minha principal escola. Os trajetos que eu faço no dia a dia, eu faço questão de observar tudo, de ouvir tudo e
E já vem alguns meses que eu acho que o escritor é um fofoqueiro, só que acho que é um fofoqueiro autorizado a fofocar sobre através de personagens fictícios, supostamente. Então, para tu seres fofoqueiro, tens de ser um bom ouvinte. Então, tens de ser um bom ouvinte, tens de estar atento a tudo que está à tua volta. Então, esse é o meu segundo passo. Estar a viver a realidade. Estar atento, não com o objetivo de quem vai escrever a seguir, mas com o objetivo de viver cada momento da realidade, sentir cada momento da realidade. E se eventualmente, aí vamos ao terceiro passo, e se eventualmente escrever, escrevi. E se não escrever também não tem problema. Há momentos mais férteis em que eu escrevo demais. Há momentos menos férteis em que eu escrevo pouco e não consigo escrever. Sinto-me repetitivo. E são nesses momentos que eu atiro-me a outros livros, atiro-me à realidade. Mas depois, quando chega o momento de escrever, tudo aquilo que me aconteceu vai para o papel. Normalmente eu paro e volto novamente para a realidade para validar se o que eu escrevi de facto bate ou não, se já mudou ou não, e volto novamente ao livro. Então é sempre um processo de vai e vem entre a realidade, os livros e a própria escrita em si. O Agnaldo falou um pouquinho sobre como é que funciona o processo da escrita. Há momentos que está mais inspirado, outros que está menos, mas há uma coisa que é uma tônica no teu processo que é a realidade à tua volta. E quando falamos disso, eu quero perceber, falando inclusive sobre essa questão de um dia ler algo mais policial, no outro dia ler um pouquinho mais romance, outras formas de expressão. Tem planos de tentar outros gêneros literários ou as obras que tem vindo a trazer são o suficiente e vai continuar por aqui? Neste momento eu estou na prosa, até então estou na prosa. Escrevo romance para adultos e infanto-juvenil. Provavelmente eu vou escrever muito para um público mais adolescente jovem, não na perspectiva de autoajuda ou não sempre ainda na perspectiva de ficção, mas provavelmente uma ficção direcionada para um público não infantil, mas mesmo juvenil, para adolescente. Escrevo poesia, mas aí já é um campo ainda muito restrito, muito individual, que não consigo ultrapassar a fronteira entre o meu e o partilhar para que passe a ser nosso. Então, não sei se algum dia venha a publicar poesia, não acho que isso possa vir a acontecer, não me sinto confiante para o efeito, mas provavelmente eu ainda vou explorar o gênero juvenil, além do infanto-juvenil e do romance adulto, o qual eu tenho explorado até então nestas 4 obras que tenho. Eu, por falar em tuas obras, será que poderias, quase que mesmo a finalizar, trazer-nos um pouquinho mais da história por detrás de cada uma delas? O que é que, para quem ainda não leu também, o que é que pode esperar destas tuas obras? Tá certo. A minha viagem começa com Na Terra dos Sonhos. Na Terra dos Sonhos é uma obra que iniciou a ser escrita em 2013. Na época participei de uma pesquisa, e deixei isso bem patente no prólogo da obra, participei de uma pesquisa sobre pobreza feminina, e como estagiário, na época estudante de Sociologia. Posteriormente, depois de ter sido feito o relatório e tudo mais, senti que ainda haviam histórias que não tinham sido contadas nos relatórios, até porque os relatórios têm suas normas e regras. E de forma intuitiva, veja, nesta época eu ainda nem sequer lia tanto e nem tinha muita noção do mundo literário, porque até então eu estava circunscrito no campo acadêmico. Lia obras de filosofia, obras de teoria sociológica, obras de ciências sociais, que era todo o bloco literário que compunha a minha formação na época. Mas eu já tinha terminado a minha formação e estava mais disponível e mais aberto a explorar outras dimensões da vida, da própria literatura em si. Então foi quando intuitivamente comecei a escrever. Nasce então Na Terra dos Sonhos, que ele reflete sobre a condição da mulher, sobre todas as limitações e barreiras sociais que são impostas às mulheres em Moçambique e que está no mundo. Nasce a Ângela, que vai ser essa personagem que vai viver todas essas limitações desde o momento em que ela nasce até onde termina o livro. Então aí nasce a minha primeira obra, Na Terra dos Sonhos, que tem todo um processo criativo que leva 4 anos,
E depois disso, começa a nascer a minha última obra, que é Nas Bordas do Arco-Íris, mas ela depois, pelo processo criativo em si, primeiro como peça teatral, escrita em 2014, apresentada em 2015, mas depois de ter sido peça teatral, ela vai para o arquivo. Então, entre tempos, nasce a minha segunda obra, que foi Sonhos Machado, Sonhos Vividos. Inclusive temos a obra aqui, Sonhos Machado, Sonhos Vividos, que foi, este foi o meu segundo livro. A história deste livro é incrível. Eu residia no Chamanculo, que é perto do aeroporto. Havia uma coisa interessante, que é a minha casa, eu digo isto até hoje, a minha casa está, a casa onde eu cresci, que era a casa dos meus pais, está no caminho do aeroporto. Então, os aviões passam literalmente da minha casa, está muito próximo ao aeroporto, ali no Chamanculo, que os aviões passam de cima da minha casa com um trem de pouso aberto, já pronto para aterrar. Quase que eu diria que uma falha de metros de carro era capaz de roçar as chapas da minha casa. Então era interessante, porque eu cresci toda a infância a ver aquilo, a ver os aviões passarem em cima da minha casa, e eu já decorava, já sabia os horários, já sabia que horas eles passavam, quando eles não passavam. E houve vezes, já mais grandinho, que eu até já começava a sentir falta de alguns aviões quando não passavam. Mas também era um pouco contraditório, porque os aviões estavam tão próximos fisicamente, mas tão distantes, porque eu jamais tinha apanhado avião, pelo menos até os meus 23, 24 anos. Jamais tinha apanhado avião. E era tão contraditório por essa realidade. Isso leva-me a escalar a minha reflexão do individual para o coletivo. Começo a olhar para todos aqueles bairros, começo a olhar para todos nós ali residentes nos bairros à volta do aeroporto, e começo a me fazer refletir sobre quantas mais pessoas pensam em desenvolver ou pensam em estar próximo de alguma realidade, mas não o podem devido a barreiras sociais e econômicas. Por exemplo, eu hoje refiro e digo, se eu tivesse tido a possibilidade, eu teria sonhado em ser piloto, mas nem sequer sonhei em ser piloto porque nem sequer sabia o que é isso, nem sequer sabia onde é que se fazia isso, nem sequer sabia que mundo é esse. Então nasce esta obra que tem no centro 4 jovens que têm seus talentos, mas não os podem desenvolver e não podem realizar os seus sonhos porque eles estão numa realidade social que os impede de chegar onde eles querem chegar. Então daí o título Sonhos Machado, Sonhos Vividos. E o meu objetivo era mesmo partilhar isso, sobre como essa questão do sonho, de realizar o seu sonho e de realizar o seu potencial pode ser complexa, dependendo da realidade social à volta de cada um. E depois, pronto, a obra também é uma espécie de um policial, porque os jovens eles estão à procura de descobrir o que aconteceu numa localidade que está infectada por uma doença. Então é isso que puxa-lhes para este chamado, para refletirem sobre seus talentos e ver o que eles podem fazer para encontrar esta solução. Eles são empurrados para esta realidade. Depois disso, nasce a minha terceira obra, Nas Bordas do Arco-Íris. Nas Bordas do Arco-Íris é um romance que já recupera aquela peça teatral que estava arquivada de 2015. Ele reflete sobre como que processos históricos levaram com que algumas questões tradicionais nossas fossem apagadas da história. Uma francesa veio a Moçambique para pesquisar porque aqui numa comunidade não há água. Já fez-se de tudo, já instalou-se tudo que era necessário instalar segundo a ciência instalou-se, mas a comunidade continua sem água. Daí que a comunidade invoca razões metafísicas, e é aí onde surge o desafio de voltar para a história, de voltar para e perceber quando é que essas questões metafísicas perdem o seu poder ou ganham o seu poder dentro das comunidades e como é que elas foram sendo ignoradas ou deixadas para trás. Então é toda uma reflexão à volta, não sobre ser verdade ou não sobre ser correto ou não, mas sobre como é que isso interfere na realidade. Então essa é a história de Nas Bordas do Arco-Íris. Depois a última, que é Mungadzi, a Lenda do Reino Musical, é uma obra infanto-juvenil que conta a história de um menino, mesmo para o público juvenil, que sai à procura de um reino musical, um reino que ninguém jamais viu, ninguém atesta a sua existência, mas na crença porque precisava que
ele precisava encontrar o reino musical porque de repente a música parou de circular no mundo em que ele vivia, ninguém mais cantava, não havia mais música. Então ele sai à busca do reino musical para descobrir o que aconteceu com a música. E ele chega no reino musical, quer dizer, acho eu que chega no reino musical, sem querer fazer spoiler, e ele sai à busca deste reino musical. E durante o caminho ele tem de enfrentar toda uma jornada do herói que pode ser um aprendizado para os nossos meninos e para nós próprios também adultos. Então, assim, é a história destas 4 obras publicadas até então. Super interessante. Acho que ficaram todos curiosos para ler estas obras que trazem temas muito reais ou que fazem parte da nossa realidade. Como o Agnaldo disse ao longo da nossa entrevista, a realidade é um ponto que ele sempre leva em consideração quando vai escrever ou apresentar mais uma obra. E eu muito obrigada, Agnaldo. Voltamos a nos encontrar em breve. Espero que em breve para falar sobre a nova obra ou outros temas com certeza vão interessar aqui ao nosso público. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos e até breve, espero eu, com uma nova obra, não sei.